Olá! No vídeo de hoje você aprenderá como provar ou constatar a existência de Deus através da sabedoria popular. Além disso, você entenderá por que duvidar da existência de Deus é uma insensatez. Então, provando a existência de Deus com Astério de Amaceia, o homiliasta. Antes de começarmos, eu peço que você curta, comente, compartilhe o conteúdo do canal e, claro, inscreva-se no mesmo para ajudar a disseminar a palavra. Então vamos dar início lendo quem foi Astério de Amaceia, o homiliasta. Então ele viveu entre os anos de 350 e 410, e Astério de Amaceia foi elevado à posição de bispo de Amaceia entre 380 e 390, após uma carreira como advogado. Ele nasceu na Capadócia e morreu em Amaceia, atualmente na Turquia. Pouco se sabe sobre sua vida, exceto que ele foi educado por um escravo. Astério se utilizou de seu talento profissional na retórica e em seus sermões. 16 homilias e discursos sobre os mártires ainda existem, com grande familiaridade com os clássicos e contendo uma rara concentração de detalhes sobre a vida cotidiana de sua época. Então, Astério foi um homem simples, que recebeu aí esse ministério, o episcopado de Amaceia, e ele escreveu vários comentários, discursos, homilias sobre as Santas Escrituras, e dentre elas está um breve comentário acerca do Salmo 14. Então vamos ler o Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Ao mestre de canto de Davi, diz o insensato em seu coração: não há Deus. Então, olha que interessante, aqui é a Santa Escritura afirmando que aquele que diz não há Deus é um insensato, ou seja, duvidar da existência de Deus é uma insensatez. Antes de entendermos por que disso, vamos ler o comentário do Astério. Então Astério escreve: Deus não existe. Não há fundamento, então como fica o edifício? Não há quilha, então como o navio se estabiliza? Não há capitão, então como o navio é preparado? Não há construtor, então como a casa é construída? Não há arquiteto, então quem fundou a cidade? Não há fazendeiro, então como os campos carregam seus fardos? Não há música, então como pode haver harmonia na lira do mundo? Não há ninguém para prever, então como a presciência permeia tudo? Não há cocheiro, então como é conduzida a carruagem dos 4 elementos? Não há escultor, então como são feitas as estátuas de pessoas no mundo? Não há construtores de arcos, então quem construiu o arco do céu para você? Não há nenhum ourives, então quem colou o disco de ouro do sol no céu como em uma mesa? Não há ninguém que traga uma tocha, então quem deu a lua da noite para você como uma tocha de prata? Não há ninguém que traga a luz, e quem deu a luz a você? Quem deu a você uma luz com um claro esplendor? Não há ninguém que sozinho faça grandes luzes, então quem colocou as lâmpadas ascendentes das estrelas no céu para você? Não há criador, sobre quem a criatura testifica? Esse é um comentário que é advindo diretamente da sabedoria popular. Provavelmente você já deve ter ouvido uma argumentação semelhante sempre que alguém surge para negar a existência de Deus ou para duvidar, para colocar em dúvida. O que a sabedoria popular vai responder: ora, então quem criou você? Quem sustenta tudo isso que está ao seu redor aí, o mundo que nós observamos e sentimos e vivenciamos, Então esse Astério aqui, ele coloca uma percepção, uma constatação da existência de Deus através da sabedoria popular. Num primeiro momento isso parece muito simples, parece não representar grande ameaça para os incrédulos e ateus, Porém, se a gente destrinchar essa argumentação, a gente vai acabar encontrando o que é conhecido na filosofia como o argumento cosmológico. Então é um argumento bastante poderoso e que vem sendo usado desde os pitagóricos, lá muito tempo atrás, até os dias de hoje, Então, praticamente todos os grandes filósofos tiveram contato com esse argumento
em algum momento, né? Para entender como que a gente pode encontrar a profundidade desse pensamento, então é um pensamento profundo, é uma sabedoria popular, mas que resguarda ali uma profundidade que nem sempre é percebida. Então tomemos como exemplo uma gota, uma simples gota. Para que uma gota existe, né, ou seja, a gota depende da tensão superficial. Então é um fenômeno que acontece na superfície de fluidos, né? E a tensão superficial depende das forças intermoleculares e que, por sua vez, depende das interações eletromagnéticas e etc, etc, etc. Então a gente poderia buscar um certo número de etapas, ainda assim será um número finito, né? Então qualquer objeto que você olhe ao seu redor, qualquer coisa que exista ou um fenômeno, né, você pode se perguntar por que isso existe e da forma como ele existe. E aí você vai buscando razões das quais esse objeto ou fenômeno depende. E você vai ver que você vai encontrar razões em comum para várias das coisas que estão ao nosso redor aqui. Na verdade, na física hoje, existem 4 forças fundamentais que estão na base de todo movimento que você vê ao seu redor. Então, pode procurar ao seu redor qualquer fenômeno físico que você observar, qualquer coisa se movimentando, seja microscópica ou seja corpos celestes. Aí você vai acabar, se você buscar a origem desse movimento, você vai acabar encontrando uma dessas 4 forças fundamentais. Então olha que interessante, né? Quando você vai buscar a origem das coisas, você vai vendo que o número de razões pelas quais as coisas acontecem vai se minimizando, até que você chega num ponto que a gente chama de axioma. O axioma é como se fosse um muro, você para ali. O axioma, você não existe uma razão para ele. Ele simplesmente, nós assumimos aquilo como verdade e construímos todo o castelo de conhecimento que nós temos sobre o mundo através desses axiomas, né? Pode ser que a ciência não tenha os axiomas que são, digamos assim, os ultimíssimos da natureza, mas ela os está buscando. E ainda que ela não os tenha encontrado, a ciência mostra que eles devem existir alguns fundamentos, né, que explicam todos esses padrões que a gente observa na natureza e por sua vez todos os fenômenos que nós observamos, né? Mas e depois? O que dá origem a esses axiomas, né? Já que não podemos encontrar nenhuma razão para eles, é o pilar primário, aquele que emana esses pilares da existência, né? Então ele é o pilar primário e ele dá origem e sustenta, né, o desenvolvimento do cosmos, né? Então todos os fenômenos que você vê ao seu redor, o pontapé inicial ocorreu lá no pilar central, né, no pilar primário, que é Deus, e é ele também que sustenta todo esse castelo, né? Ele é o fundamento de todo esse castelo, que é o cosmos, né, que é a existência. Então essa é a ideia de Deus, né? E isso foi constatado pelos filósofos, como eu disse, há muito tempo atrás, né? Isso não é uma novidade na filosofia, é um argumento bastante poderoso. Muitas pessoas vão tentar encontrar, né, formas de atacá-lo. Em geral vai se argumentar que esse pilar central ele pode não ser um Deus na forma como se vê nas religiões, né? Então ele seria um pilar, né? Tem pessoas que admitem a existência desse pilar central, mas argumentam que ele não é um ser consciente, né? Então não poderia ser um Deus amoroso e por aí vai. Para a gente entender por que esse pilar deve ser único e por que ele tem que ter consciência, né? E ser amoroso e criador de todas as coisas, etc., seria necessário um outro vídeo, né? Então se você desejá-lo, por favor, escreva aí nos comentários. Um dos argumentos muito utilizados pelos incrédulos, quando se apresenta assim de forma coerente, que há um pilar central, né, que deve haver uma causa primária para todas as coisas, seja de forma cosmológica, como é o caso, só que de forma simplificada, claro. Há outras formas mais sofisticadas de enunciar aquilo que a gente está tentando passar, ou seja, de forma ontológica,
os ateus em geral eles vão argumentar que não se pode provar a existência de Deus através da razão. Eles vão argumentar que a razão ela não é confiável e que, portanto, você deve partir de observações do mundo real, ou seja, de fatos empíricos, e através deles encontrar essa divindade, né, esse fundamento primário de todas as coisas, e que só isso serviria como prova. Só que é aí que está a chave para a gente entender o porquê é uma insensatez duvidar da existência de Deus. Esse pedido, essa prova que os incrédulos, em geral, cobram dos teístas quando eles se veem sem saída, quando o teísta apresenta a coerência, né, da ideia de Deus, do conceito de Deus, da necessidade da existência de Deus para que todas as coisas possam existir da forma como elas existem. Então, quando o ateu se vê nesse cenário, porque é um absurdo pedir isso, é um completo absurdo. E eu vou mostrar para você através de um exemplo, né? A gente tem um exemplo aqui, do lado esquerdo a gente tem um postulado, né, ou um axioma. Então é um postulado onde se estabelece que só existe uma reta que liga dois pontos A e B, né? E do lado direito a gente tem um teorema, o famoso teorema de Pitágoras. Você provavelmente deve ter visto ele na escola. O ateu pedindo para você provar a existência de Deus através de observações do mundo real, o análogo, né? É mais ou menos como se alguém pedisse para você provar esse postulado, provar que só existe uma reta que liga dois pontos, usando o teorema de Pitágoras, né? Para pensar um pouquinho, tem lógica isso? Alguém sensato pediria para você fazer isso? Não faz sentido. E através desse exemplo eu quero mostrar, né, eu quero que você perceba que duvidar de Deus é uma insensatez. É tão insensato aquele que duvida da existência de Deus quanto aquele que duvida que uma reta liga dois pontos, né? Essa é uma verdade, né? Esse postulado, um segmento de reta, só existe um segmento de reta que liga dois pontos, é uma coisa que você constata a veracidade dele apenas pela inspeção. E assim também é com Deus, né? Quando você observa o mundo ao seu redor, sente, e em geral, né, as provas da existência de Deus, sejam elas físico-teológicas, cosmológicas, ontológicas, elas vão ser sofisticações, no final das contas, de uma constatação de algo que é elementar, né? A existência desse ser central, desse pilar central que emana toda a existência e que a sustenta, é uma constatação basilar, né? Então Deus espera que você viva partindo disso como um postulado na sua vida, e não seja um insensato que fica duvidando da existência do Criador, do seu Criador, né? Então, bom, eu espero ter fortalecido sua fé através desses exemplos, né? Espero ter mostrado que o poder da sabedoria popular, né? E ter mostrado para você, né, alguns argumentos aí que você pode utilizar para converter as pessoas, né? Às vezes você conversa com pessoas que já vivem uma vida reta, né? Vivem uma vida sem grandes pecados e são incrédulos, né? Duvidam da existência de Deus, e por conta de um detalhe, né, elas podem perder a salvação. Então vamos usar a razão aí para converter as pessoas, né, nossos amigos aí, familiares, e trazê-los para o seio de Deus, né, para louvar aí esse pilar central que sustenta e mantém a nossa existência. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Tá? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.